Pastor Kenny, o senhor está com a palavra, que Deus o abençoe. Amém, amém. Tem sido um tempo muito abençoado para mim, viu? Poder estar aqui nesse congresso de ação social que tem tudo a ver com missões, não é? Essas duas facetas, não é? Do ministério da igreja, elas andam unidas. E eu quero meditar com você, nessa manhã, um texto bíblico e fazer algumas reflexões com você. E o tema é: quem é o meu próximo? Quero meditar aí no texto que está proposto para os irmãos, Lucas 10, 25 a 37. Então, acesse aí a sua Bíblia, leia comigo esse texto. A parábola do bom samaritano diz bem assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e de tudo que mais gastaste, eu o pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze a mesma coisa. Quem é o meu próximo? Essa história é bem interessante. Eu acho ela formidável quando pensamos nesse tema de cuidado com o próximo, porque fala Jesus sendo confrontado pelo religioso da sua época, que queria sempre pegar Jesus em alguma falta, e Jesus usava das parábolas para ensinar princípios eternos do reino de Deus. Então ele conta a história deste viajante, esse viajante que saía de Jerusalém para Jericó, e essa estrada era uma estrada muito perigosa, era uma estrada íngreme, porque Jerusalém ela está a 900 metros acima do mar, e Jericó, que fica a 27 quilômetros de Jerusalém, fica a 300 metros abaixo do nível do mar. Então, era uma estrada perigosa, acentuada, um território montanhoso, um território repleto de penhascos, cavernas, permitindo assim, então, que ladrões se escondessem, atacassem com grande facilidade. E, naquela época, viajar pela estrada de Jericó era como atravessar um beco escuro, no pior lugar, talvez, do nosso país. Aquele beco complicado. E foi, então, nessa viagem, nesse beco complicado, que aconteceu um problema social muito grave do nosso tempo, que existia desde aquela época e existe no nosso tempo, que é o crime. Aquele homem caiu na mão de assaltantes que o roubaram, que o torturaram e deixaram meio morto, como diz o texto bíblico.
Eu acho interessante que passou ali 2 religiosos, o levita, que não tocou naquele homem, não ajudou, porque se ele toca, segundo a lei, ele ficava impuro durante 7 dias, mas também a mesma lei diz que ele deveria, sim, cuidar, agir com misericórdia daquele, mesmo sendo estrangeiro, que tivesse em necessidade, só que ele olhou uma lei e não olhou outra. E o papel do sacerdote e do levita eram papéis que incumbiam muitas coisas, uma delas a saúde pública, né? Cuidar das pessoas, distribuir esmolas para pobres, mas eles priorizaram as suas agendas, que com certeza estavam lotadas, né? Como a minha e a sua. Temos muito trabalho e muitas vezes não conseguimos enxergar o nosso próximo por causa dessas grandes responsabilidades que temos. Eu quero pensar rapidamente com os irmãos aqui algumas das nossas carências, né? Um breve panorama de como está o nosso país hoje, as necessidades do nosso país. Passa o próximo slide para mim, Robson. É um breve panorama do Brasil. Vou aplicar aqui algumas questões que hoje são gritantes. Se o nosso desejo nesse encontro, nesse congresso, é aprimorar, é fazer mais, é atender aquele anseio do nosso coração. Ontem falamos muito sobre isso, foi muito falado sobre isso. Há um anseio no nosso coração, nós precisamos enxergar quem é o nosso próximo. Eu vou mostrar alguns dados para vocês. Próximo slide fala, dentro desse breve panorama do Brasil, nós vemos com muita nitidez o aumento da pobreza. Falamos um pouquinho ontem sobre isso, né? Segundo o Banco Mundial, em 2015, ele fez uma pesquisa e encontrou no Brasil 18 milhões de brasileiros que são pobres, né? Pessoas que têm escassez de comida, da comida mais básica que existe. 27 milhões de brasileiros em situação vulnerável. Isso representa, né, esses 18 milhões de brasileiros pobres e 27 milhões em situação vulnerável. Então, queridos, há uma pobreza estabelecida no nosso país. Esses grupos somam 20% da população do nosso país. Eu fiz uma viagem missionária para o Piauí e lá distribuímos algumas cestas básicas numa cidade chamada Miguel Alves, no interior do Piauí. E eu me lembro de ter chegado numa casa onde não tinha piso, eram paredes de madeira, não tinha piso, o pessoal vivia ali a chão batido, não tinha móveis, e nós chegamos ali com uma cesta básica. E nós entregamos aquela cesta básica e uma criancinha ali de 3, 4 anos, dos muitos filhos que aquela família tinha, aquela criança ficou numa alegria tão grande. Aquela criança parecia que estava ganhando uma Barbie, parecia que estava ganhando o melhor brinquedo quando damos ali um brinquedo para o nosso filho. Era comida. Irmãos, há sim pobreza no nosso país. Há muitos brasileiros que são invisíveis, que não são atendidos pelo Bolsa Família, pelos programas sociais do governo, pessoas que estão invisíveis. E o papel da igreja é ver essas pessoas. O papel da igreja é enxergar os invisíveis. Aquele jogado à beira do caminho era um invisível, não é? E um samaritano conseguiu enxergar. Uma outra estatística, no próximo slide, falamos aqui na primeira sobre o aumento da pobreza, mas eu quero falar aqui a infância e a pobreza. Muitas famílias, irmãos, elas abandonam os campos, o interior, e partem para uma vida melhor na cidade, buscando uma vida melhor para a sua família. Mas muitos não conseguem realizar esse sonho. Talvez a maioria não consegue realizar esse sonho. E segundo a organização internacional Save the Children, ela diz
a gestora, né, Caroline Miles, ela diz uma frase muito interessante. Ela fala bem assim: dos bebês nascidos na grande cidade, sobrevivem os mais ricos. E é verdade. Um terço de todos os moradores, né, um terço de toda a população mundial reside em centros urbanos. Reside em centros urbanos. Os centros urbanos estão crescendo muito. E aí também acontece muito o crescimento de favelas, onde há escassez de água potável, saneamento, há muita desnutrição infantil. Então, há muita criança passando por pobreza. Eu me lembro da igreja que eu pastoreei, um irmão sempre falava bem assim: pastor, a gente faz EBF e essas crianças só vêm na igreja no dia da EBF e para comer. Não é? E a revolta dele era essa, porque as crianças iam na igreja, só na época da EBF, a gente investia ali um recurso financeiro, as crianças chegavam ali, participavam da EBF, mas esperando a comida, esperando o cachorro-quente, esperando aqueles lanches gostosos que a gente faz para as crianças, e muitos não voltavam durante todo o ano. E eu entendi ali, depois que eu comecei a visitar aquela comunidade, que as pessoas iam, as crianças iam, e até alguns pais iam na EBF, porque eles não tinham comida em casa. Eles iam em busca, de fato, de comida, né? Então, hoje há uma geração crescendo de pessoas que precisam ser alimentadas. No próximo slide, eu vejo uma outra necessidade no nosso país, que são os transtornos mentais, também ligado à pobreza. É uma pobreza pouco conhecida. As pessoas que hoje têm transtornos mentais. O censo do IBGE de 2010 mostrou que dos mais de 2.400.000 indivíduos com problemas mentais permanecem acima de 10 anos no Brasil, 82,32% são pobres. Olha só, que dado interessante, não é? Então, pessoas acima de 10 anos, que têm transtornos mentais, 82,32% são pobres. Olha só que filão maravilhoso para a igreja entrar, cuidar dessas pessoas, ministérios de cuidado. Há uma outra necessidade, no próximo slide, que eu quero apresentar para os irmãos, e a gente trabalha bastante na convenção, com os encarcerados. O Brasil tem mais de 500 mil de presos. Essa é uma realidade. Quem diz isso é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Muita gente presa. E a gente sabe que a prisão não costuma reabilitar o preso, pelo contrário. Muitas vezes ela deixa a pessoa mais endurecida e propensa a cometer outros crimes. A gente sabe disso. O que a gente vai fazer com eles? Nós temos a história, não é, de um que foi alcançado aí pelo trabalho de missões, o John Lennon, que dentro do presídio participava de uma facção criminosa, e o John Lennon se converteu no presídio, se tornou líder da igreja dentro do presídio, pagou a sua pena, foi solto e conseguiu um emprego aqui. Hoje o John Lennon é casado, tem um emprego, é um crente, mas quantos são aqueles que saem, não conseguem emprego, não conseguem oportunidade, e a única opção que sobra para ele, não é, dentro dessa ansiedade de ter uma vida nova, é voltar à vida do crime. Irmãos, a igreja precisa criar projetos para cuidar dessas pessoas. Nós precisamos avançar nessa área. Mas eu vejo uma outra necessidade no nosso país, que são os sem-teto. Coloca o próximo para mim aí, por favor, Robson. Sem-teto. Muitas pessoas. Você já deve ter visto alguma barraquinha de camping montada nas nossas cidades. Eu já vi uma pessoa que não tem casa, uma pessoa que não tem teto. Então, naquela atração de vir para a cidade em busca de uma vida melhor, não tem um sustento tão grande, o aluguel pela demanda é muito alto, muitos entre comer e morar, ele prefere comer e morar na rua. Nem todo morador de rua é um vagabundo, nem todo morador de rua é alguém que está lá por escolha. Muitos, não é? Estão lá porque não tem um teto, não tem condições de pagar um aluguel. E é triste, irmãos, ver uma criança na rua, não é? O que a igreja vai fazer diante disso? O que vamos responder ao clamor dos sem-tetos?
não é? Temos uma outra demanda, né, no próximo slide, os imigrantes. A história é marcada por fluxos migratórios, não é? Hoje, no Brasil, as Nações Unidas fez um estudo que há mais de 81 nacionalidades diferentes de imigrantes que ingressaram no Brasil somente em 2014. Olha só, muita gente do mundo todo, muita gente. Aqui na nossa cidade eu encontro vários, de muitos países, de muitos lugares. E o idioma é uma barreira complicada, outra barreira é preconceito, outra barreira o subemprego, alguns trabalhos análogos à escravidão. Esse povo é explorado. O que nós, como igreja, vamos fazer? Precisamos fazer mais. E, por último, um último dado que nos desafia como igreja é o envelhecimento da população. O povo está envelhecendo. E com esse salário de aposentadoria, os nossos velhinhos estão em apuros. A nossa população, a média, né, a projeção para 2050 é que 30% da população seja de pessoas idosas. Nós estamos vivendo mais. O que vamos fazer com os nossos velhinhos? Irmãos, a igreja pode fazer muitas coisas, não é? E essa palavra é um desafio. Então, eu termino dizendo o seguinte, no último slide aí. Temos diante de nós excelentes oportunidades de exercer ministérios de misericórdia. Está diante de nós aí. São muitas possibilidades para a igreja de Cristo. Você que está aqui, eu não sei se Deus, ele, de alguma forma, ele foi trazendo à sua memória situações, sonhos antigos. Eu não sei se ele te alertou de alguma coisa aí na sua comunidade. Mas, irmão, não deixe que isso morra, que essa semente morra daqui a pouco. Se Deus te mostrou uma necessidade na sua localidade, na sua cidade, comece o projeto. Fale com Silvana, fale com missões, vamos sonhar juntos e vamos alcançar aqueles menos favorecidos. Precisamos hoje, sim, de ministérios de misericórdia. Quem é o meu próximo? O seu próximo é aquele que você encontra durante a sua vida. E eu tenho certeza que você tem se esbarrado com muita gente necessitada. Então, nosso papel como igreja é agir em favor deste povo. Que Jesus nos abençoe nesse dia, que seja um dia onde não passaremos de largo diante das necessidades do nosso próximo, mas que seja um dia de aproximação, seja um dia de investimento, seja um dia de estar próximo daquele que de fato necessita. Que Deus assim nos abençoe.